Então vamos falar mais um pouquinho sobre a ausência de eu, fora aí do contexto do texto do Farol da Certeza, mas claro, tentando dizer por que essas perguntas que estão surgindo não se enquadram tanto no que a gente está falando e como a gente deve trabalhar com isso quando a gente tem esse tipo de dificuldade de saber do que o texto está falando e daí a gente volta lá para uma pergunta mais fundamental, né? A gente tem que saber fazer multitarefa e lidar com com os nossos obstáculos intelectuais em vários níveis, né? Então vamos ver como é que a gente faz isso. Quem quiser pedir os cartões, por favor, é só pedir e mandar o seu endereço de correspondência para esse e-mail aqui. E se quiser fazer uma contribuição para o envio, pode fazer a contribuição para esse através desse endereço aqui que tem conta bancária e também PagSeguro e PayPal, para fazer a contribuição dessas várias formas. Pode contribuir para ajudar o canal, pode contribuir só para cobrir o custo desse envio dessas imagens. Eu vou enviar as próximas só o mês que vem. Tem pouco pedido, tem só 2 imagens para mandar o mês que vem. Eu mandei fazer mais umas novas. Teve uma oferenda de uma pessoa que eu consegui fazer mais 2.000 imagens de 2 tipos diferentes, né? Daqui a pouco elas vão entrar ali no site, né? Eu já fiz um endereço aqui sobre os cartões. Daqui a pouco elas vão, quando elas chegarem aqui em casa, elas vão estar aqui nesse endereço. Então, muito obrigado. Então, uma coisa que eu recebi foi uma colocação, foi um trecho do Cânone Pali, né? um sutta do Cânone Pali. E né, nesse sutta, o Buda, ele nem afirma, nem nega que existe o eu para um determinado ouvinte, né? Para um determinado... Aí tem uma nota, né? Dizendo que, no caso daquele ouvinte, não era adequado dizer para ele que não tinha eu. Né? Então, isso nós já temos falado aqui bastante. Então, se uma senhora vai cometer não virtude porque a base da moralidade dela é acreditar num Deus criador, então você não chega lá com um caminho do meio, madhyamaka, vacuidade, destrói a crença dela num criador com base na lógica, com base dizendo isso, criador não pode existir, é impossível, não tem nem como pensar num negócio desse. E daí tu não coloca nada no lugar da pessoa, a pessoa não está pronta para entender vacuidade, compaixão, como se conecta com isso, e ela abandona a prática de ética dela, vai lá, mata alguém, rouba um banco, porque ela vira um Nietzscheano, assim, diz que, né, tá além da moralidade, ela virou a super velhinha, e a super velhinha, ela não precisa, Deus morreu, ela não precisa agir de acordo com a moralidade que Deus que dava para ela a moralidade, ok? Então a gente matou o Deus da velhinha, e a velhinha saiu roubando e matando, né, não é bom. Então a gente está falando em níveis, né, expedientes aqui. É óbvio que a verdade é que um Deus criador é impossível. A gente não vai chegar e colocar essa informação na frente de uma pessoa que vai transformar isso num problema para ela e para os outros, né? Então foi o que aconteceu com esse aluno do Buda, essa pessoa que foi fazer uma pergunta sobre a ausência de eu para o Buda, e o Buda viu que aquela pessoa estava com alguma dificuldade, alguma questão, e no caso dela era melhor não dizer para ela toda a verdade, era melhor seguir um caminho expediente, ficar num diz que não diz que. E a gente vai ver, né, o Dalai Lama, todos os grandes professores budistas, eles vão fazer um trabalho político excelente, um trabalho, né, de contemporização, de dizer e retirar o que disse, e parece que eles são bem ensaboados, e por isso que o budismo é tão complexo, né? Porque a gente trabalha com vários níveis de... A gente trabalha com as dificuldades das pessoas. Então, se as pessoas têm uma dificuldade que revelar uma verdade para elas vai trazer problema, a gente não revela essa verdade, a gente revela uma verdade parcial, a gente omite certas coisas, a gente tem um meio hábil ali, né? Não é que a gente minta, né? Então o Buda não mentiu quando ele falou que, né, tem... Daí a nota desse pedaço do Cânone Pali ainda falava assim, porque ele não estava pronto para ouvir que tem essa coisa que é um eu, que é um eu que é a natureza da realidade, e que é um eu que é menor, que é esse eu que é a causa do sofrimento. Daí essa nota também é um ensinamento expediente, porque esse ensinamento não só existe no Cânone Pali, mas também no Mahayana a gente vai ver professor do Zen falando, a gente vai ver professores Mahayana falando dessa coisa que também no hinduísmo eles falam, que tem esse self e esse eu. E daí às vezes a gente, né, natureza de Buda e o eu pessoal da pessoa. Então a gente vai, ok, disfarçando assim,
dando alguma coisa para a pessoa se garantir em algum lugar, te cria essa... Mas natureza de Buda nem sempre é um ensinamento expediente, mas nesse sentido de um eu, na qual a pessoa pode se fiar, que é um eu que existe de verdade, não é esse eu que causa problema, nesse sentido ele é um ensinamento expediente, natureza de Buda. Então esse ensinamento todo de que tem dois eus e assim por diante, isso também é um ensinamento expediente. Ok. Então, o que a gente precisa saber aqui para essa discussão que a gente está fazendo no farol da certeza? O que a gente precisa saber é que no budismo existente hoje, todas as formas, de todos os jeitos, a gente nega o eu, okay? A existência do eu. A gente não destrói o eu, né? Então a gente vai ver na New Age popular, aí, mestre falso, tipo Osho, a gente destrói o eu, não sei o que, vai lá e não sei o que. Então, se a gente estiver destruindo um eu, indo contra um eu, a gente vai criar problemas porque a gente vai estar destruindo uma coisa que existe. A gente vai destruir uma coisa que não existe. Então, o eu ele é reconhecido como algo que nunca pôde existir em nenhum momento. Ok? Então, esse é o ponto aqui no Dharma, né? Ok, daí dentro disso a gente tem uma distinção aqui técnica que formas de budismo ainda existentes hoje, elas vão dizer, e faz parte dessa discussão que a gente vai estar no Farol da Certeza, a gente vai ver o quanto faz parte ao longo dos próximos. Mas, enfim, eu vou apresentar o que eu entendo desse assunto. Então, tem formas de budismo que dizem que o eu ele é vazio, da mesma forma que os fenômenos relativos são vazios. Então, o eu tem uma existência relativa. Ok? Essa não é a perspectiva do caminho do meio que é aceita por todas as escolas tibetanas. Nas escolas tibetanas, a gente está falando o eu tem uma imputação sobre os agregados. Os agregados são vazios. Ok? Então, a gente confunde, tem dois níveis de confusão aqui. Tem uma confusão que é transformar a mistura dos agregados num eu, e daí tem a confusão que é solidificar os agregados como algo verdadeiramente existente. Então uma coisa é vacuidade, outra coisa é inexistência de eu. Tem dois níveis de ensinamento, né? Então quando a gente fala em existência de eu, ausência de eu, a gente pode estar falando de vacuidade, como no texto está usando como sinônimo de vacuidade, e a gente pode estar falando dessa imputação, que é parecida com a imputação de uma alma, ou de uma coisa uma superveniência sobre os agregados. Essa aí é uma imputação, tem a ver com a mente conceitual, tem a ver com apego e assim por diante. Isso daí faz uma diferença grande reconhecer isso, mas a gente não está dizendo que o eu tem existência relativa. O eu é uma imputação errônea sobre coisas que têm existência relativa, que são os agregados. Quando a gente diz existência relativa, é que eles não têm existência última. Então os agregados são vazios. Então você pode refutar a existência relativa dos agregados e ainda assim manter que existe um eu relativo operando porque a imputação é correta. Então aqui a gente está dizendo não, tem um erro que é a imputação sobre os agregados e tem um erro que é tomar os agregados como verdadeiramente existentes. Novamente, esse termo verdadeiramente existente a gente tem que tomar cuidado com ele, mas é por aí um pouco, ok? O que a gente tem que entender? Que no Dharma, o budismo, as pessoas que praticam budismo, os grandes professores budistas, nenhum deles assume o eu como uma coisa que existe. Alguns podem dizer que tem uma existência relativa que é vazia, ok? E não no Madhyamaka, não no budismo tibetano. Ok? Então, quando a pessoa está chegando no budismo e está dizendo assim, eu quero ver budismo e tal, eu quero tomar refúgio. Então ela está vendo as qualidades dos professores e está pensando, como é que esse professor é assim e tal? Faz parte disso entender que a visão desse professor é que o eu não está operando. O eu não existe desde o princípio, ok? E daí a pessoa, ela pode não ter esse entendimento, mas ela passa a duvidar que isso pode ser um entendimento útil e que isso pode ser porque ela está vendo as qualidades dessa pessoa, né? Então, tem uma conexão direta entre a qualidade, as qualidades do praticante que a gente tem inspiração, né, o professor da gente, os professores na história, o próprio Buda, e o ensinamento deles, ok? Isso não nos obriga a aceitar que o eu é inexistente. Isso nos dá um indício de que se a gente quer ser que nem essas pessoas, talvez seja útil entender como é que elas pensam, talvez seja útil chegar às conclusões que elas chegaram, se é que a gente vai chegar a essas conclusões, se a gente vai fazer esse caminho intelectual para entender isso. Ok. Então, a pessoa que ela tem dúvida, ela não sabe se tem eu, se não tem eu. Ela, de vez em quando ela acredita num eu. Né? Uma pessoa, a pessoa há longo tempo me escreve, né? Daí ela escreveu assim,
Ah, mas aí agora eu me dei conta que tem uma coisa aqui muito importante aqui, que quando a gente reconhece que tem uma imputação sobre os agregados, tem alguém que imputa esses agregados. Então esse alguém é o eu de verdade, né? Então a pessoa parece que descobriu, depois de muito tempo falando, a pessoa agora parece que ela achou um jeito de botar o eu. E é como essa pessoa já tem me escrevido pessoas há muito tempo, né? Então as pessoas, elas querem encontrar um laço, elas querem encontrar um jeito de botar esse observador aí, esse eu, né? Qual é a resposta para isso? Então, no início do Portões da Prática Budista, que é um livro que eu recomendo para todo mundo, né, o Shakdu Rinpoche diz, esse cara está visitando o Palácio Potala, que é um lugar muito bonito, que o Dalai Lama morava no Tibete, e daí ele enfia a cabeça numa janela, assim, e não consegue tirar. Tá no meio da visita, né? Tem uns guardas do negócio lá e tal. E ele fala pro amigo dele, olha, então é o seguinte, eu vou morrer aqui no palácio porque eu não consigo tirar minha cabeça. Avisa o pessoal aí que tudo bem, porque eu vou morrer no Potala e tá legal, né? E ele fala, não tem jeito como eu tirar a minha cabeça desse lugar aqui. Não tem jeito. E daí chega o guarda e ele pergunta, né? Não, mas você tem que ir embora, não pode ficar aqui, né? Que história é essa? Tá, mas e como é que eu tiro a cabeça desse buraco? Ué, do mesmo jeito que você colocou a cabeça aí. Então, quando tem essas perguntas assim, como é que surge a ignorância? Bom, a gente está falando de ignorância porque tem sofrimento. Se a pessoa não sofre, não precisa falar de ignorância, não precisa falar de caminho budista, não precisa falar nada. Então, como tem sofrimento, como tem a dificuldade, como a pessoa tem até dificuldades cognitivas para entender essas coisas, aí a gente fala de um jeito próprio de entender essas coisas, né? Quando a gente está falando assim, a gente começa a dizer quem, quem é que quem é que produz essa fixação aos agregados? Ah, deve ter um eu aí. A coisa que produz essa fixação aos agregados chama-se ignorância, burrice. Não, não tem nenhum eu ali, tem só uma burrice. Ah, não, mas alguém tem que ter alguém para ser burro. É isso que a gente está dizendo. No budismo não precisa ter alguém para ter burro, para ser burro. Se você pensar bem, você vai descobrir. Pensa direitinho, ok? Então, tá, ok. A pessoa tem dificuldade para entender a ausência de eu. A ausência de eu, como eu estava dizendo com relação ao ensinamento sobre não refutar um criador, ela não é simpática e ela tá ligada, né? A palavra, assim, quando fala ausência de eu, quando fala não eu, a outra pessoa fez a colocação da despersonalização que eu já tenho avisado, né? Então, tem sintomas psiquiátricos que as pessoas confundem com ausência de eu. Mas se você vai olhar um professor budista que está ensinando sobre ausência de eu, ele não tem nenhum desses sintomas psiquiátricos. Então, se a pessoa vai usar o ensinamento budista para justificar uma patologia dela, ou para produzir uma patologia nela, aí não é adequado, aí não ensina a ausência de eu. E de fato, vocês vão perceber que o ensinamento sobre a ausência de eu não é muito popular, não é muito concedido pelos professores. A gente está falando nisso porque é a segunda questão aqui do texto, senão de vez em quando surge a pergunta, né? Daí eu falo. Mas não é uma coisa, né? O que a gente fala? A gente fala, gera compaixão, troca a si mesmo pelos outros, empatia, troca, né? Fala sobre disciplina, fala sobre paramitas e tal. Autocentramento, não seja egoísta, né? E daí se o pessoal já quer ser mais de acordo com a terapia, não, pensa em autocompaixão. Autocompaixão não é a mesma coisa que egoísmo, né? E assim a gente vai driblando, assim, muito, comendo no mingau na borda, assim, porque as pessoas têm essa tendência de transformar a ausência de eu num problema do romantismo alemão, num problema de patologia psiquiátrica. Tem essa coisa. A pessoa até falou assim, mas eu não acredito que o Buda vai ser uma pessoa que é que nem um animal que não pensa em nada, ele não tem uma subjetividade ali dentro dele, né? Mas é importante entender que o Buda está ensinando dessa perspectiva. Ele está ensinando dessa perspectiva e ele não está parecendo um animal, não está parecendo uma pessoa vegetativa, uma pessoa ausente, uma pessoa que não se relaciona de fato. Ele ensinou por 42 anos, ele era extremamente atencioso, ele atendia, respondia as perguntas das pessoas de acordo com as necessidades, dentro do mais, né, fazia até esse malabarismo com as palavras aí, para caso a pessoa soubesse que a pessoa ia transformar o ausência de eu numa coisa ruim, ele não falava em ausência de eu. Ele deixava a pessoa com um ensinamento do outro tipo. Então, esse tipo de cuidado que o Buda tinha, isso vem da ausência de eu. Então, quando a gente está falando de empatia, isso é ausência de eu. Quando a gente está falando de compaixão, isso é ausência de eu. Quando a gente está falando de liberdade da mente, isso é ausência de eu. Quando a gente está falando de inteligência, é ausência de eu. Então, se a pessoa começar a botar qualidades negativas na ausência de eu, tá, a gente retira o que a gente disse, a gente não está falando de ausência de eu, vamos falar de outra coisa, porque a pessoa não está pronta para discutir o assunto nesses termos, né? Então, tem outros jeitos de abordar.
Agora, aqui, né, a gente está lidando, então tem que ter essa flexibilidade. Então aqui, para estudar esse texto que a gente está olhando agora, a gente faz o seguinte, ó. A gente guarda as nossas dúvidas sobre a ausência de eu lá no nosso lugarzinho da nossa prática pessoal. E aqui a gente não vai fazer perguntas sobre o que a gente está pensando, a gente vai fazer pergunta sobre o que o texto diz. Então a gente vai. Olha, é assim que é a vida. Quando você está na faculdade, quando você está. Você pode pensar que o que está sendo falado é a maior bobagem do mundo, mas você quer passar no fim do semestre, né? Então você vai operar segundo aquela bobagem que você acha, o semestre todo, e depois, né? Não é hora de discutir o currículo, né? Eu demorei talvez 20 anos para entender isso, né? Que eu não achava tudo que se discutia bobagem. Mas não é o meu lugar aqui discutir o sistema educacional, né? Eu estou aqui para passar por esse processo. Então aqui a gente baixa a cabeça também. Então nesse momento a gente não está discutindo se a ausência de eu é o caso. Se, por exemplo, a pessoa pode pensar, tem várias possibilidades aqui, né? Então a pessoa pode pensar, a ausência de eu não é o caso e o budismo não acredita na ausência de eu como o Eduardo está falando, ou como, sei lá, o Mipan Rinpoche está falando, ou como algum outro está falando. Então o budismo está certo, mas a ausência de eu está errado. E dá para fazer isso, ok? Aí vai dizer, até tinha o Pudo Galavada lá, acabou, mas existiu um pessoal que era assim. Mas existia uma espécie de ausência de eu também, não é bem assim que eles não tinham ausência de eu. Eles inventavam uma coisa que era uma pessoa, e daí, tá, dava uma confusão, dá para dizer que tem um ensinamento expediente ali no que eles faziam, né, ok? Ok. Aí a gente pode dizer assim, não, o budismo está errado, né? O budismo não está certo. E o que o Eduardo, ou o Mipan Rinpoche, ou qualquer outro aí está falando, está de acordo com o budismo, mas o budismo que tem problema, né? O Buda era um boçal mesmo, tipo, o Hegel falou mais ou menos isso, né? Então, tipo, Buda, esses asiáticos, esses amarelos, né? Não quero saber desses caras aí, isso é tudo, ele é tipo operava que nem um deficiente mental, assim, né? Não quero saber disso. Então, tá lá escrito lá, pode procurar, pode fazer achar as referências. Então, a pessoa também pode estar totalmente livre para pensar assim, né? Agora, se a pessoa está se relacionando com esse texto, ela guarda essas ressalvas dela com relação ao budismo no cantinho dela, lá na escuridão da mente dela, e daí aqui ela vai tentar entender o que está sendo falado dentro dessa lógica, né? Então, é que nem modo protegido, né, em computação, né? Então a gente está trabalhando aqui com essa tarefa. Essa tarefa é entender por que esses caras estão brigando sobre isso no Tibete. Né? E eles concordam com relação a essas coisas que as pessoas estão tendo dificuldade. Óbvio, porque as pessoas estão tendo em contato com o budismo, às vezes pela primeira vez, às vezes até por algum tempo, mas elas de vez em quando voltam, as mesmas dificuldades cognitivas, os obstáculos intelectuais da gente não é uma coisa simples de resolver, né? Então, a gente diz assim, ok, se o que eles estão falando faz sentido, dentro do que ele está falando tem essa disputa aqui, nós vamos tentar entender essa disputa. Então a gente está tentando entender a relação entre a ausência de eu e vacuidade. Eu já dei uma solução aqui. Vamos ver se essa solução, né, que a ausência de eu diz a respeito à imputação sobre os 5 agregados, independente do status ontológico dos 5 agregados, e daí vacuidade tem a ver com dizer que os 5 agregados são vazios, ok? Então, tem imputações, por exemplo, a imputação de um farol vermelho como vermelho é uma imputação válida, correta, relativa, funciona. Você espera, o outro carro passa, você vai. Então, uma coisa que funciona no sentido convencional foi disposta para os seres humanos poderem transitar com seus carros e assim por diante. Né? Então, quando você diz sinal vermelho e o sinal está vermelho, não está verde, então você está fazendo uma imputação correta sobre um fenômeno relativo que é o sinal vermelho. Quando você diz eu sou meu corpo, eu sou minha consciência, eu sou. Aqui a gente está dizendo não, essa imputação é incorreta. É como falar que o sinal verde é vermelho, ou que o sinal vermelho é verde. A gente está fazendo uma invalidade convencional, ok? E daí depois, quando a gente vai analisar os fenômenos, os próprios agregados, ou o sinal vermelho, não, a gente vai falar de vacuidade. Daí vacuidade tem a ver com essa negativa não afirmativa que a gente estava falando na primeira questão, ok? Então essa é uma disposição que eu já fiz em outros vídeos e que eu não sei se está aqui na interpretação do Mipan Rinpoche. A gente vai descobrir, eu acho que o jeito dele falar é diferente. Eu espero que a conclusão seja a mesma, eu espero que eu esteja de acordo com a tradição Nyingma. Eu não sei, de repente eu vou descobrir que não. Então a gente vai descobrir junto. Esse é o desafio. Depois, né, claro, as pessoas podem continuar perguntando sobre vacuidade, sobre ausência de eu, sobre vacuidade, em outros contextos, mas está faltando alguém engajado com o que a gente está falando aqui. Porque as perguntas que estão surgindo
perguntas que já estão respondidas em outros vídeos, se a pessoa procurar ausência de erro, procurar vacuidade. Já se falou disso bastante aqui nesse canal e em outros lugares, e já estamos cansados de falar disso. Ok? Aqui a gente está tratando de um problema dos Shravakas, dos Pratyeka, pode parecer bem, mas é o caminho que nós colocamos para nós mesmos, vamos passar por essa questão, daí vamos chegar na próxima, se essa aqui estiver meio chata, mas a gente vai dar o mesmo esforço nela que a gente poderia dar a qualquer outra, porque o texto do Mipa Rinpoche merece, e eu estou curioso para saber, eu já olhei isso aí, mas eu não resolvi muito bem se é isso mesmo que eu estou dizendo, que tem essa imputação inválida e depois também tem a vacuidade. Ele parece que estava dizendo que a ausência de eu também era uma espécie de vacuidade. Parece que é diferente disso que eu estou dizendo, né? A gente vai descobrir. Ei, não esquece de se inscrever no meu canal, é importante para mim. Clica na sinetinha para receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo, onde eu informo o que eu ando fazendo, o que eu ando pensando. Também para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Nirawe Korajinga Sumpano Neoma Lundi Kwene Cherezi Wante Jinja Soiza Pekajar Produtin Joji Om Sochi Jamen Champene Jira Sawa Kuncha Tuzio Zetai Bai Mediano Jutu Piamani Jogi Sasunda do Tem Joji Chime Kwene Pema Samba Sasura Jinja Seno Pai Garju Anju Jugu Tu Peku Kuze Destinta Zendar Shinju Jigmetu Jutru Panangi Wancha Tungondo Pateno Muyengi Kupamalora Sanelundu Tileta Tu Tem Joji Pemeja Sum Pemeri Suji Pemetan Lati Kuzizuan Pemancha de Troma de Soji no Nibe Melunde do Joji Nenjo Ene Chimpote Payuri Nebadan Basi Pechembunan Kuseja Senten Joji Kusun Sanje Guru Rinpoche quando condado eu atim pode abarcar com seu tudo da poça só deve só tinha lá do sushi não se me beija chuva dançam balão de do partingelo uma rumba zaguru pema cd que loja som de lojas aliança som de papel do jusho som não guarda miral do sungele show